Olá, meu nome é Rafaela, estamos aqui com a doutora Bívia, especialista, né, na questão de garantia de direito da criança e adolescente, e hoje nós vamos falar um pouquinho dessa questão mais relacionada às leis. Doutora Bívia, quais são as leis de garantia de direito da criança e adolescente? Olá, gente, tudo bom? Meu nome é Bívia Figueiredo, por formação sou psicóloga, tá? Sou analista do comportamento, trabalho com crianças vítimas de violência, em média quase 8 anos dentro do consultório clínico, e também já abordo o assunto dentro do contexto acadêmico já há algum tempo. Tenho mestrado em análise e evolução do comportamento, com ênfase em estudo de vulnerável e alienação parental, tá? Trabalhando justamente com vítimas de violência. Tenho especialização em psicologia jurídica, tenho especialização em inteligência criminal, especialização em criminologia, e vou contribuir um pouquinho aqui junto com vocês e com a Rafaela para abordar esse tema agora no 18 de maio aqui no Instituto Equilíbrio, que é sobre a garantia de direitos da criança e do adolescente. Doutora Bívia, quais são as leis de garantia de direito da criança e adolescente? Gente, essas leis são muito interessantes. A gente tem o ECA, né? A gente sabe que o ECA aí, desde os anos 90, o ECA ele já está em vigor aqui no Brasil. A gente tem a Constituição que garante os direitos da criança, mas a gente tem duas leis específicas, que é a lei, né? Que a gente fala a lei de proteção aí chamada 13.431/17 e o decreto-lei 9.603 de 2018. Essas duas leis falam especificamente sobre violência sexual com crianças e adolescentes, sobre qualquer tipo de violência, não só sobre violência sexual, mas ela dá uma ênfase aí para violência sexual e todo o desígnio aí que a rede de proteção precisa correr dentro desse quadro das vítimas de violência. E é onde a gente vai entender, por exemplo, como é que funciona, quais foram as tipificações dessa lei. A lei 13.431, ela literalmente tipificou os tipos de violência, ela falou acerca da violência física, violência psicológica, violência patrimonial, violência sexual, violência institucional. Então ela trouxe para a gente uma condição maior de observar esses atos violentos com uma criança e com um adolescente. E quando eu falo também de violência sexual, eu preciso lembrar aí do Código Penal, do artigo 217-A, que coloca para nós, que traz para nós que violência sexual com criança e adolescente até 14 anos de idade incompleto é considerado estupro de vulnerável. E como que isso funciona? Qualquer conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso é considerado no Brasil estupro de vulnerável, sendo que essa pessoa ela pode ter aí um sistema prisional, aí está dentro de um contexto mesmo de ser presa, de 12 a 15 anos com probabilidade de agravantes. Então é algo muito sério. Lembrando que essas crianças e esses adolescentes, eles são consideráveis para a justiça como vulneráveis. Então, mas o fulano queria, mas a menina tinha 13 anos, ela queria beijar na boca. Não, ela não pode querer o tanto que ela quiser aí. Mas no Brasil isso é considerado estupro de vulnerável e essa pessoa pode ser indiciada, responder por esse crime de estupro e ser presa. Muito bom, doutora Vivi. Voltar da questão de violência, como que funciona a violência sexual com crianças e adolescentes? Olha, a violência sexual é algo muito amplo. Como eu disse, a lei ela tipificou, né? Ela trouxe para nós os tipos de violência. Ela falou para a gente da violência sexual dentro de duas características, né? A violência em si, o abuso sexual em si e a exploração sexual, que são duas coisas muito diferentes. Então, quando eu falo de violência sexual, a gente observa dentro de pesquisas e dados aí, a gente observou isso até dentro de um contexto mesmo, dentro do processo da nossa dissertação de mestrado, que as crianças, elas vítimas de violência, elas são acometidas por esse por pessoas próximas. Então são pessoas ali que fazem parte, a maioria fazem parte do contexto dessa criança e acaba ali emitindo a condição violenta, violentando essas crianças de forma sexual. Lembrando que pode ser até um ato libidinoso. Então, qualquer condição onde eu venho, de alguma forma, cometer ali uma conjunção carnal, ou um ato libidinoso, um olhar libidinoso, um passar a mão, um beijar na boca, ou o sexo oral, qualquer condição no Brasil é autado como crime, né? Como estupro de vulnerável. Então, essa lei da violência, ela deixou isso pra gente muito claro. E a exploração sexual, que é outro contexto, é onde essa criança, ela serve aí
de uma determinada condição de obter lucro para um adulto. Então, tem algum adulto que se beneficia ali, através dessa criança, com a condição dela estar tendo alguns parceiros ou parceiras, dela já desenvolver a vida sexual e realmente ser algo mercantil, algo que funciona dentro de uma questão mesmo, o valor monetário ele ocorre aí na exploração sexual. Então aqui, para nós, essas duas condições, elas mostram que essa criança ela pode estar num contexto de violência sexual. Agora, como essa violência pode acontecer? Ela pode acontecer de várias formas. Ela pode acontecer de uma forma literalmente aí, com coercitiva, com ameaças, com controles de por exemplo, se você fizer, eu vou te matar, eu vou te bater, ou até mesmo através de violência física também, mas ela também pode acontecer na vida dessas crianças sem nem a criança perceber que está sendo violentada. A criança pode ser vítima de violência aí sem entender ali que aquela ação do adulto, ela é uma condição mesmo de violentar ali a criança. Então, a violência, ela se torna muito ampla, porque ela pode estar brincando e sendo violentada por um adulto, entendeu? Então, isso é muito grave. Como é que a gente consegue detectar e observar isso aí? Quando são atos libidinosos, possivelmente a gente entende através dos relatos verbais, do entendimento ali da condição, da cultura, do contexto em que essa criança vive, as alterações de comportamentos. Então a violência ela vai dando indicativos de como ela ocorre. Excelente colocação, doutora Vivi. E por fim, eu gostaria de te perguntar quais são os desígnios da escuta especializada e do depoimento especial na rede de proteção. Muito interessante também essa pergunta, porque a lei, essa lei 13.000, decreto de lei, ele pôs a casa em ordem. Por que ele colocou a casa em ordem? Ele colocou pra gente que as redes, elas precisam estabelecer um fluxo para andar dentro desse contexto de violência, onde os direitos dessa criança sejam resguardados, onde essa criança não passe por revitimização, onde essa criança seja acolhida. Então ela criou duas condições aí muito claras para a gente, que é a escuta especializada. Essa escuta especializada, todo profissional que lida com criança, ele tem que ter um determinado preparo para lidar com a criança, porque pode acontecer um momento de revelação em qualquer momento. Ela pode estar num consultório médico e fazer um momento de revelação. O que eu preciso entender sobre isso? Qual é a minha posição sobre isso? Mas quando eu entro dentro de um contexto de trazer uma escuta acolhedora, onde eu vou colher aquele relato da criança, sem entrar num processo investigativo, eu chamo isso de escuta especializada. Então, eu acolho essa criança, eu entendo ela, o que ela está dizendo ali, eu escrevo esses relatos, eu literalmente organizo aquela primeira revelação da criança para que ela não tenha que ficar passando por esse relato o tempo todo, porque entende que isso já foi traumático. Então eu preciso minimizar os danos psicológicos e morais com essa criança. Então, através da escuta especializada, que é um procedimento utilizado pela rede, seja na assistência social, seja na saúde, seja na segurança pública, seja na educação, o profissional ali titulado para fazer esse acolhimento, a gente chama profissional de referência, ele deveria estar preparado para quê? Para acolher essa criança quando ela traz uma revelação acerca de uma violência sexual, não só acolher, mas relatar em papel, escrever em papel todo esse relato, acionar aí os órgãos de monitoramento, fiscalização, comunicar à família contando que eu não coloco essa criança frente ao suposto suspeito, aquele com que essa criança diz que possivelmente poderia ser o autor de violência, onde ela está dizendo que realmente cometeu o crime com ela, e aí então eu protejo essa criança, eu levo ao conhecimento da justiça, eu aciono os órgãos de monitoramento e fiscalização, e ao mesmo tempo eu não deixo essa criança passar por mais um contexto violento ali, de ter que ser exposta, de ter que ser questionada. Isso é um dever da autoridade policial. E aí também nós temos o depoimento especial, o depoimento especial ele já é mais específico para a delegacia especializada de criança e adolescente, e pro juízo, aonde a gente vai ter um profissional ali também preparado, costuma ser psicólogo, costuma ser um assistente social, um pedagogo, que já tem uma expertise para estar na presença dessa criança. Ele vai estar dentro de uma sala preparada ali para colher esses testemunhos, aonde ele vai estar com um ponto e um juiz, um promotor, as partes interessadas em entender esse processo, vão estar em outra sala,
falando para ele e trazendo as perguntas que vão ser necessárias para solucionar esse caso na presença da criança, sem a criança estar sempre sem uma linguagem específica para ela. Então esse profissional ele vai estar numa sala junto à criança, transformando essas perguntas em algo onde a criança possa compreender e ao mesmo tempo trazendo ali uma colaboração para esse inquérito, para essa decisão do juízo ali, para que possa se emitir a sentença ou levar até mesmo ao conhecimento da justiça e do juízo, para que o caso venha a ser aberto aí para um processo não só investigativo, mas de sentenciar ali. Então isso se chama depoimento especial. Excelente explicação. Muito obrigada por esse momento de bate-papo, né? Um assunto, um tema tão importante e relevante para a sociedade nos dias atuais.